Olá, olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos de um tema muito interessante. A gente vai falar com a nossa querida Diana Amado. Ela é professora da UFES, educadora doutoranda em educação. E hoje ela vai vir aqui bater um. E como ela é doutoranda em educação, principalmente nessa área de trabalhar as cognições, de trabalhar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, ela veio aqui dar uma força, porque enquanto pais, enquanto jovens, a gente ouve sempre a angústia. Eu tenho visto a angústia dos jovens, sem saber dessa transição, do que fazer para entrar no mercado de trabalho, do que fazer, como fazer, que profissão escolher, o que, o que. Então, bem-vindos a todos que já estão aqui. Sejam bem-vindos a todos. Agora eu só vou convidar a nossa querida Diana para entrar e a gente vai se apresentar ela para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu convido a querida Diana. Jave, vamos lá, Diana. Entrar com Diana. Isso, viu, gente? Aceite aí, Diana. Eu mandei o convite para você. Como eu disse no começo, para quem chegou agora, Vitor deve ser o filho de Diana pelo sobrenome. Chega, Diana. Chegou o convite. Fátima, minha amiga, Mariana. A gente que é pai, a gente que é mãe, vocês que estão estudando, têm essa angústia, essa dificuldade de como chegar no mercado de trabalho, de o que é que passa pela cabeça dessas criaturas no mundo acadêmico, dessas criaturas na escola. Nesse momento de pandemia, Diana, eu estou tentando lhe convidar e não estou conseguindo. Você aceitou? Chegou aí para você o convite? Fale aí alguma coisa. Que eu estou tentando. Já enviei o convite e não foi aceito. Olá, Leiloca. Diana, mandei novamente a solicitação para você. Olá, Leiloca. Oi. Olá, olha ela, chegou. Eu estava tentando aqui pelo notebook, Marcele, mas não estou conseguindo. Então, vamos pelo telefone, vai dar tudo certo. Muito obrigada, Mariana já disse que eu estou bonita, estou muito feliz. Gente, olha, tem aqui Mariana, tem aqui minha mãe, tem aqui um monte de gente que se importa com a educação. Eu costumo dizer que até mesmo quem não tem filho, tem aquele ditado não, um provérbio africano, que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia. Não é isso, Diana? Então, até quem não tem filho, até para quem não tem filho, que diz, não, essa live não me importa, porque eu não tenho filho, não é da minha conta. É sim, para criar uma criança é necessário uma aldeia. Eu, independente de ser mãe, sou uma apaixonada pela educação, por educação, pelo assunto educação. E Diana é uma pessoa assim, além de docíssima, é uma criatura extremamente competente, extremamente capaz. E o que foi que me fez chamar você, Diana? Pedir a você, agradeço desde já a sua presença aqui. Diana, como eu falei anteriormente, é doutoranda em educação, é educadora do IFES, é bem sabida, bem estudiosa, Gostei dessa. muito estudiosa. Mas o que foi, Diana, que me fez assim querer conversar com você, querer lhe ouvir? Foi em conversa com Clara, minha filha do meio, que estuda no IFES, a gente falando
ela só teve 15 dias de aula presencial, menos de 15 dias. E aí suspendeu da pandemia. Então, as aulas estão sendo online. Ela não experimentou o dia a dia de sala de aula. E já vai para o segundo ano de aula online, à distância. Tanto Clara, a gente conversa, quanto minhas outras filhas, eu estou falando Clara porque está no segundo ano. Tem Maria Luísa, minha filha mais velha, que vai fazer o Enem esse ano. Vejo que, e os amigos, a dificuldade em saber que área, o que é que eu vou estudar? Além da dificuldade que o ensino remoto traz por si só, que é de não ter um contato maior com os professores, aquela história deles fecharem as telas, as câmeras, que eu acho um absurdo, mas enfim, é a juventude, é a novidade, mas acho que deveria ser todo mundo aberto. É aquela dificuldade de não estar perto, até mesmo da convivência, que eu acho muito importante. Porque nós somos seres gregários. E principalmente o adolescente precisa da noção de pertencimento, precisa da presença de outras pessoas. Para evoluir não só no estudo, no ensino, mas também enquanto seres humanos. É na escola que a gente se educa não só para a vida, mas para tudo. E além dessa dificuldade, eu vejo dificuldades de sem saber o que fazer quando acabar esse ensino médio. O que é que vai ser de mim? Isso gera uma angústia. E eu digo que eu estava conversando com a Mariana agora há pouco. Seja bem-vinda, Nina, minha vizinha e amiga. E eu estava conversando agora há pouco que eu sou mãe, não sou a pior mãe do mundo, não sou a melhor, mas não sou a pior. Tenho 3 criaturas aqui em casa que estudam. Trabalho em home office e ainda assim eu não sei o que vai nessas cabecinhas. Diana, não sei. E enquanto mãe, enquanto as pessoas que estão assistindo aqui e os jovens que vierem a assistir ou que entrem, eu quero aqui alguém que ame a educação. E eu só amo, ela ama e entende. E está se doutorando nisso. Que vem aqui falar para a gente acerca, que é o tema da sua tese, mais ou menos. Eu sei que não é só esse, que é um tema muito amplo, mas eu só estou delimitando. E que vem aqui nos dar orientação dessas competências, né? Isso que está explorando. Nos dá orientação a nós pais, a nós educadores, a quem for educador, a nós pais. Eu sei que o tempo é curto, nós só dispomos de 1 hora, mas que nos dê umas pinceladas e que nos dê uma luz. E se não for possível falar tudo hoje, a gente faz live com Diana, parte 2, o retorno. Mas a intenção é que a gente agregue para os nossos filhos. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. Que a gente agregue. Aqui o interesse é falar de forma simples. Eu sei que é difícil para quem estuda tanto, mas eu quero agregar, eu quero auxiliar, eu quero entregar recursos. Tanto para mim, mãe, o que é que eu posso ajudar essas criaturas a orientar, tanto a quem está estudando e ao educador, que possa estar assistindo, ouvir assistir. Seja bem-vinda, Diana. Já falei demais, já lhe apresentei. A casa é sua, agora pode ficar à vontade. É uma alegria para mim, Marcele, estar aqui com você, poder entrar na sua casa, né? Receber esse seu convite. Eu estava me arrumando para essa live pensando, meu Deus, como é bom a gente se arrumar para encontrar uma pessoa, para poder, né? A gente estar com as pessoas, porque na educação... do mundo, né? O mundo aqui. Então, na educação, a coisa mais importante da educação é o encontro entre as pessoas, né? Esse encontro é maravilhoso. Se não tiver um encontro entre as pessoas, não tem educação. Então, na verdade, eu me arrumando e pensando. E em pensar isso é o que eu estou, na realidade, propondo para essa nossa conversa rápida de hoje. Porque você levantou N questões que não vai dar para a gente falar em 50 minutos, né? Mas, sim, para hoje, eu acho que a gente tem um pontinho aí que é muito importante. A questão do encontro, né? Então, os meninos com essa pandemia, eu falo os meninos pela questão do carinho que nós temos por eles, né? Mas, na verdade, eles são já jovens, né? Na faixa etária que nós estamos estudando na nossa pesquisa, eles têm na 17, 18, até 20 anos, né? Então, a faixa etária que vai dos 17 aos 20 anos, nós já consideramos, né, uma jovem, né?
e eles abruptamente tiveram que parar de se encontrar. Se encontrar é a palavra que nós estamos falando hoje. Eu estava me arrumando para vir para cá, botando um batom e pensando quanto tempo que eu não passo um batom, porque a máscara, ela impede que a gente coloque um batom. Então, os meninos de novo, né, os jovens, né, eles, na verdade, abruptamente eles pararam de ter esse encontro. E muitos falavam para mim durante a pesquisa que eu fiz o ano passado, ia ser uma pesquisa em campo, eu ia lá na escola, mas com a pandemia nós tivemos que fazer a pesquisa toda online. E eu tive que fazer a pesquisa com eles pelo celular, pelo smartphone. E assim, eles falavam para mim, professora, é tão ruim porque a escola é a nossa segunda casa. Então, nós não estamos podendo estar na escola, não estamos podendo encontrar com os nossos colegas. Por um lado, teve um fator positivo. Muitos estão dando valor à educação agora, muito, por causa desse momento em que eles tiveram que ficar dentro de casa e não encontrar os seus colegas. Agora, com a pandemia, né, depois de mais de um ano em que já se entende o que é esse vírus, e já sabendo como usar máscara, como usar os recursos de higienização, muitos estão podendo, inclusive, até sair. Mas logo no início, eu fiz essa pesquisa, comecei a fazer em junho, a pesquisa, né, virtual. Em junho ninguém sabia nada sobre o vírus, praticamente nada, porque ele foi decretado aqui em março de 2020. Então, eu tive alunos que estavam em processo de depressão, né, que eu, durante a pesquisa. E foi difícil porque nós estamos tratando de um tema, eu escolhi o tema habilidade socioafetiva cognitiva, por quê? Porque eu trabalho com jovens em que eu não só tenho que passar o conteúdo cognitivo para eles, né? Mas também eu tenho que prepará-los para o mercado de trabalho. Eu tenho que dar toda a explicação de como eles devem se portar no mercado de trabalho. E então eu trabalho com comportamento. E muitos têm que trabalhar a questão da maturidade, as questões emocionais, né, afetivas. E é difícil trabalhar esse tema em sala de aula. Começa por ser habilidades totalmente diferenciadas. Quando eu falo em cognição, eu estou falando em algo que é mais concreto. Quando eu falo em habilidades afetivas, eu estou falando em habilidades que são abstratas. Então, como você juntar essas, né, habilidades? E, principalmente, Marcele, eu via dentro da escola a dificuldade dos meus colegas em lidar com isso. Principalmente os colegas que não trabalham com essa área. Aqueles que precisam passar o conhecimento e muitas vezes o aluno não está naquele momento bem emocionalmente, né? Ele está com dificuldades emocionais e o professor não sabe muitas vezes naquele momento, nem desperta para essa percepção. E então, nesse momento que eu preferi fazer o doutorado, foi justamente para poder conseguir adentrar nesse mundo mais frágil. Eu vou falar um mundo frágil porque é um mundo extremamente sensível, em que a gente tem que pedir permissão para outra pessoa, para que a gente possa entrar. E durante a pesquisa eu tive assim, muito cuidado quando a gente foi estudar essas habilidades, porque nós estudamos as habilidades dos alunos do nosso instituto, e a partir daí eu estou trazendo uma proposta de um mapeamento que possa ajudar o professor leigo, né, a olhar o aluno de uma forma diferenciada, principalmente para não fragmentá-lo, porque o que acontece muito na nossa sociedade hoje, que é um problema que você, que é da área do direito, também já deve ter percebido, nós fragmentamos tanto conhecimento e muitas vezes nós nos perdemos nessa fragmentação, né? E o aluno, ele termina sendo altamente fragmentado e ele não quer mais isso. A educação de hoje, o aluno quer ser visto na sua totalidade. Ele quer ser visto na sua completude. Então, eu assistindo a sua live com o nosso amigo Tavares, né?
e assim, ficando assim encantada. Meu Deus, eles estão falando de coisas tão importantes, não é só para o mundo adulto, sobre a questão da meditação, né, da integralidade, mas importante para todas as áreas e para todas as faixas etárias, né? Ô, E Diana, assim, só seria o oi. caso, por exemplo, só corta rapidinho, uma intervenção. É daquele aluno de exatas que ele entender que ele pode gostar de literatura também. Não é isso, às vezes vai para aquela. É exatas, então ele tem que ser aquele bicho que só faz fazer conta. Hoje, mais não, hoje o mundo pede que aquele aluno de exatas também tenha competência de lidar com as pessoas, de gestão, Exatamente, de exatamente, é mais ou menos exatamente. isso, né? Não Isso, e outra fragmentar. isso, e Marcele, mais importante que tudo, é um ser humano. E como ser humano, ele tem que ser visto como um todo. Então, o ser humano, por exemplo, que está aprendendo uma disciplina exata, mas muitas vezes ele não tem total aptidão para aquilo. Então, muitas vezes o professor quer nivelar todos os alunos daquela maneira, para que todos fiquem naquele nível. E nem sempre pode ser assim. Então, um dos estudiosos que nós trabalhamos, o Gardner, ele estuda as habilidades múltiplas e ele coloca justamente isso. Nós somos a reunião de várias habilidades e nós temos que saber entender a nossa singularidade. Entende? Então, só porque você está estudando algo que é da área de exatas, não significa dizer que você tem que aprender apenas as disciplinas que são disciplinas voltadas para exatas. Muitas vezes você pode ser um grande poeta que gosta de número. Entende? Então, aí diminui. Quando o professor, principalmente, consegue ter esse olhar e tem essa boa vontade. Eu digo o professor e às vezes nós pais também conseguem entender isso, Às fica vezes mais nós pais leve. não. Parênteses. O professor faz o trabalho na sala de aula, mas é tipo assim, 30%. Ele está ali com um aluno, 30%. 70% ele está em casa. Mas eu digo Entende? eu digo de na escola não ficar sempre aquela sensação. Eu já conversei, eu tô falando aqui, Mariana está aqui, ela sabe que a gente já conversou. O filho dela estudava numa escola, não vou dizer o nome, e sofria, e a diretora dizia: olha, ele vai reprovar, olha, estude mais. E ela em cima do menino, em cima, eu dizia: mulher, escola é meio como religião, cada um se adapta a um estilo de ensino. Ele não tem déficit de aprendizado, não tem transtorno nenhum. Será que não é escola? E aí ela experimentou esta criatura em outra escola que abordou ele de forma diferente e foi para aquele reforço positivo. Ele Isso. viu que ele era bom numa coisa, ele melhorou a nota e olha, parabéns, fulano, todo mundo, parabéns. E hoje essa criatura está feliz e estimulada a estudar. Por isso que eu estou dizendo que a escola, sim. Mariana está aqui para dizer, ela disse que ele mudou. Por É. quê? Porque naquela escola alguém olhou para ele e viu que aquele menino, que talvez não tivesse tanta habilidade, sei lá, não sei nem que em redação a princípio, mas ele, se conversasse com ele, de tal forma ele aprendia, que hoje ele melhorou em todas as disciplinas e está no ranking dos melhores da escola. O que é É um isso? trabalho conjunto, A sabe, escola também. Marcele? É um trabalho conjunto. Na verdade, a escola, ela é o segundo momento da vida, né, do indivíduo. O primeiro momento é o lar, é a Lá, família, né? sim. A escola ela vai entrar porque o pai, a mãe, no caso a família, né, independente de quem seja, pode ser inclusive um tio, pode ser uma outra pessoa, ele vai escolher aquela escola, né? Então, quando você faz uma escolha, aí entra a escola. E nesse momento tem que haver o quê? Tem que haver uma comunhão mesmo. Então, na realidade, o que acontece? Muitas vezes os pais, eles impõem que o aluno fique em uma determinada escola. Isso aconteceu, né? Acontece com muitas pessoas. Eu lembro que eu morava em Salvador, na época do ensino médio, e lá tinha uma escola muito, assim, bem falada. E assim, minha mãe queria que eu ficasse nessa escola, eu só fiquei um ano. Porque essa escola só ensinava voltado para o vestibular.
E eu era uma aluna que eu precisava de artes, eu precisava de outras disciplinas que envolvessem as questões mais lúdicas. Então eu pedi à minha mãe, pelo amor de Deus, me tire dessa escola. Eu ia ficar doente se eu ficasse lá até o terceiro ano. Agora, aí é que entra um ponto. Para que isso aconteça, tem que haver, então, dentro de casa, o quê? O diálogo, né? O diálogo entre a família e o aluno. Isso aí é muito importante. A escola faz o papel dela, mas ela faz o papel dela quando há essa integração, né? Então, assim, quando eu estava estudando as habilidades socioafetivas, que são as habilidades, né, que são mais subjetivas no ser humano, voltados para o mercado de trabalho, porque justamente eu fui buscar um doutorado, essa ponte que liga o aluno da escola para o mercado de trabalho. E como para eles é tão difícil ultrapassar essa ponte. Eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, muitos alunos lá na cidade que eu estava no Instituto Federal Fluminense, lá nós tínhamos a Petrobras, né? E aí os alunos iam fazer a primeira entrevista, eles ficavam muito nervosos, e eles chegavam, professora, como é que eu devo falar, como eu devo me portar? Eles queriam virar um robô para poder entrar naquela caixinha da entrevista. Eu dizia assim, primeiro você tem que ser você. Primeira coisa, você tem que ser você. Porque não adianta você usar máscara. No dia a dia do convívio, a máscara cai. Aí, em segundo lugar, a gente vai, então, ver os pontos de uma entrevista. E aí, eu lembro, assim, como que era difícil para esse aluno, muitas vezes, né? Ele começar a perceber algumas habilidades que são essenciais para ingressar no mercado de trabalho. Porque, justamente, dentro de casa, muitas vezes, não existia diálogo. Então, quando eu fui fazer a pesquisa no doutorado, a primeira habilidade que eu vi que é exigida, isso a gente já sabe, de muitos anos, mas atualmente continua sendo assim. A habilidade da comunicação é vital. O aluno, ou melhor, o filho, né? Eu falo porque eu tenho um filho. Se você não conversar com seu filho, você não vai saber o que ele precisa. Primeira coisa. E é importantíssimo isso porque quando você está numa entrevista, é muito olhado como essa pessoa se comunica. E atualmente, Marcele, não é como ela se comunica apenas para trabalhar no exercício laboral. É como ela também comunica os sentimentos dela. Isso é muito importante. Porque as empresas hoje, elas não querem mais terem funcionários que entrem na empresa para agregar problemas, para trazer problemas. Isso. Elas querem pessoas sadias, que cheguem lá para trazer soluções. Então, na hora da entrevista, importantíssima é a comunicação. Então, se os pais não têm uma comunicação clara, sincera com os filhos, começa por aí. Ou cordial, né? Ou até cordial, porque às vezes ele transfere para o trabalho o que ele faz em casa. Só cortando mais uma vez, eu vejo duas coisas. Uma é a pessoa que é violentada em casa, violentada que eu digo no sentido de viver na violência, viver sendo desrespeitado. Isso independe de condição financeira. Às vezes é um lar de pessoas hostis mesmo. E aí, no trabalho, ele vai devolver. Às vezes, tem pessoas que não conseguem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado. Assim que as palavrinhas mágicas têm dificuldade. E segundo, também o jogo vira é aquela criatura extremamente mimada que está acostumada a ter o mundo aos seus pés, o reizinho, que quando é contrariado no trabalho ou se mostra extremamente hostil ou larga o trabalho. Quantas pessoas que se contrariam na primeira dificuldade no trabalho, porque ele é o reizinho, ou então ele sempre foi aquela criança nota 10. Não, meu filho foi o primeiro lugar. E aí a escola baba, o professor puxa o saco. Muitas escolas que só visam o Enem vestibular. Paparica aquele reizinho, ele mesmo cria aquele monstrinho. É o rei, porque não, aluno nota 10. Aí coloca ela como se fosse numa casta superior e ele parece que só precisa ter nota e não precisa desenvolver habilidade. Quando chega no trabalho, são pessoas individualistas, egoístas. Isso.
ou sofrem quando são contrariados. Tem pessoas que largam o trabalho, ficam pulando de trabalho em trabalho, Com ou certeza. eu tenho colegas de trabalho, hoje adultos, a gente na casa das dezenas de anos, que vai e faz, não olha para as outras pessoas, não. Vai e vai. É só. E só outra coisa, é por isso hoje, Diana, tanto a necessidade que se fala agora, eu conheço muito pouco, da comunicação não violenta. Tem a ver com isso. Muito, muito. Aí nós entramos também no segundo tópico, porque eu estou falando assim rapidamente para a gente conseguir falar dos três, Já das buscas. sabemos que vai ter live Diana parte 2 a missão, né? Porque tá muito bom. Eu tô Olha, assim, eu tô apaixonada. comunicação tem muita coisa para a gente falar, a gente não vai conseguir falar muito, mas assim, é base para tudo na vida. Então, assim, você tem um problema em casa, pai, você tem um problema em casa, veja como você se comunica com seu filho. Primeira coisa, porque como você se comunica primeiro, não é só com seu filho, como você se comunica com o mundo. Primeira coisa, como você se comunica com o mundo, você é um exemplo. Se você se comunica com o mundo de uma maneira amorosa, o seu filho vai conseguir chegar até você. Mas se você não se comunica de maneira amorosa, ele vai ter resistência. Se ele tem resistência de chegar até você, para onde ele vai? Ele vai para o mundo. E aí o mundo, muitas vezes, vai abraçá-lo de uma forma como não vai ser da melhor maneira. E outra coisa também, importante aí, né? Muitas vezes o pai até ele tem uma boa comunicação com o filho, mas como agora mesmo, eu estou com vários jovens que pela questão da pandemia estão dentro de casa, estão se sentindo isolados, estão com aquela fobia de se sentir assim trancados. Tem uma pergunta no meu questionário que eu fiz sobre a questão da como que a pessoa se sentia em relação a esse momento do mundo, né? Eu perguntei para os jovens como eles viam o mundo a partir desse momento. E assim, as respostas que eu tive foram muito negativas, eles estavam sem esperança. E um jovem sem esperança é uma coisa muito ruim. Mostra que eles estão realmente sem motivação para a vida. Aí, a partir daí, a gente para e pensa, meu Deus, ninguém queria essa pandemia, a pandemia chegou. Então, é um momento em que nós começamos a perceber como falta resiliência na humanidade. Nós temos que treinar a resiliência, e isso não é só no jovem não, Marcelo. Muitos adultos também estão com problema porque eles não são treinados em relação à resiliência, né? Aí vem o segundo ponto também das habilidades em que eu vi que elas são vitais para o mercado de trabalho e também para a vida. Porque eu não quis apenas focar o jovem para que ele saia do caso do Instituto Federal com emprego, mas também que ele saia formado de maneira crítica e de maneira integral. Ele saia formado para a vida. E o segundo C que eu chamo, lembra que eu botei 3C? Então, o primeiro C é a comunicação, o segundo C é a colaboração. Isso foi muito falado entre eles, a questão de um colaborar com o outro. Então, de haver colaboração no grupo, de haver colaboração, né, entre as pessoas, entre a escola e a família, isso tudo que nós estamos falando. E com essa pandemia também ficou muito nítido isso. Nós podemos fazer um trabalho maravilhoso, mas se não tivermos colaboração, a coisa não anda. A coisa não vai. Então, a colaboração também é um ponto crucial. As empresas não querem pessoas que não tenham esse poder de colaborar. E muitos até exigem mais, exigem aqueles que são mesmo altruístas, que têm aquele poder de colaborar de maneira altruísta. Então, as empresas estão mudando, não é, Diana? Estão mudando, porque há muito recentemente atrás, nessa onda dos coaches, que diz que para você
avançar no seu trabalho, você tem que ser agressivo, que nos prega há muito, acho que há mais ou menos 5 anos atrás ou menos, se pregava um certo grau de agressividade, confundindo determinação e iniciativa com agressividade e muitas vezes até falta de ética, porque você tem que passar a perna no coleguinha. Algumas empresas privilegiavam aquele que passou a perna no coleguinha para, eu digo coleguinha, do modo para conseguir galgar. Então, e tem eu não gosto muito de coach, não, mas tem um que eu admiro muito, que é Arlie Cravo. E ele disse que esse modelo de mundo que a gente vive faz com que pessoas não psicopatas tenham comportamentos psicopáticos. Que seja falta de empatia, que seja aquela coisa de falta de sentimento. Então, eu estou muito assim, feliz, e logo já estou dizendo, em notar que existem empresas que já estão valorizando a empatia e a colaboração. Assim, já me deu um sopro de esperança. Ô, Marcele, a nova tendência do século XXI é essa, né? Com essa pandemia, nós estamos observando muito isso. As empresas que não se enquadrarem, realmente vai ficar, assim, cada dia mais vai ficar complicada a situação. Nós temos, claro, as empresas que são de pequeno porte, empresas ainda familiares, de médio porte, em que as pessoas trabalham, né, com essa visão. Mas as grandes empresas, né, hoje você vai no supermercado, você olha o selo para ver quantos selos aquela empresa tem, se tem selo de qualidade, como é que é a relação daquela empresa com o meio ambiente, tudo isso é olhado. Então, quando você está trabalhando na sala de aula com um aluno, você está passando todas essas informações para o aluno. O aluno agora, ele não tem mais o professor como aquele que detém as informações, porque as informações estão aí, estão no Google, estão na internet, estão no universo. O professor está na sala de aula justamente para ajudar o aluno a intermediar, principalmente essas questões de valores, essas questões que têm a ver com como você vai se portar e se formar diante do mundo, entende? O nosso papel atualmente é mais de formação. Então, quando eu estou na minha tese de doutorado estudando as habilidades socioafetivas que são essenciais na formação do indivíduo para a vida e para o mercado de trabalho, eu estou, claro, fazendo um trabalho conjunto com o que as empresas querem hoje no século XXI. Eu fui fazer uma pesquisa inicialmente de maneira global, olhar como que os órgãos internacionais estavam exigindo desses alunos, para depois eu adentrar naqueles teóricos, né, e principalmente os teóricos que mais têm a ver com a questão da afetividade, que é o que eu tenho trabalhado na tese. Então, a questão, por exemplo, da colaboração é essencial isso. As empresas, hoje, elas, na própria entrevista, e quando elas estão fazendo com o aluno ou com os candidatos, elas já querem saber que tipo de pessoa né? Em relação ao caráter, aos valores. Uma coisa importantíssima, a empresa vai investigar as redes sociais da pessoa. Ela investiga as redes sociais para ver que tipo de postagem as pessoas têm, para ver que tipo de valor que você tem. Porque o que você posta é o que você acredita, é o que você é. Entende? Então, a comunicação, a colaboração são 2 Cs importantíssimos. Os alunos falaram para mim o ano passado, né, durante as entrevistas que eu fiz para a tese, eles disseram, professora, se não tem colaboração, não tem nada. E eu já tinha também visto várias pesquisas na USP, né, nas universidades lá, assim, aqui do Brasil, que tem essas pesquisas mais voltadas para o mercado de trabalho, e que eles estavam olhando justamente o que as empresas estavam buscando, né, em relação ao perfil de candidatos, e esses 3 Cs que eu trago hoje, que é um dos resultados da minha pesquisa, é justamente assim, o que tem assim, de mais novo, né? E de mais simples, porque existe uma gama
de habilidades que colocam para o século XXI. Eu já vi 20 ou mais de 20 habilidades. Mas essas 3, se o aluno conseguir entender e na hora de uma entrevista colocar isso em prática na entrevista, é muito mais fácil ele conseguir o seu trabalho. Agora, o terceiro C é muito difícil. Aí sim seria uma live só para esse terceiro C. Vamos, quem sabe? Eu sei que você é corrida, mas eu já estou aqui, vou lhe abusar bem muito, porque eu estou aprendendo tanta coisa. Todo mundo está amando aqui. Ah, que bom. Eu não estou conseguindo ver o que estão postando, porque eu estou no celular e eu sou assim meio... Sabe como é que é, né? Míope. Eu não tenho assim a sua beleza, né? Sem os óculos. Mas eu não estou conseguindo enxergar. Depois você me fala. Mas o terceiro C, Marcele... Mariana, amiga minha, que está amando. Ah, que bom, Mariana, obrigada. Eu quero também agradecer a todos que estão entrando, que são amigos, né, e que eu não estou conseguindo ver os nomes, né? Depois a gente vai dar um beijo aí no Zap. O terceiro C é a comunicação, ou melhor, desculpe, comunicação já falei. Comunicação, colaboração é a consciência. Consciência. Os alunos colocaram que a habilidade socioafetiva é importante, que eles sentem necessidade de ser tratado em sala de aula, que eles sentem necessidade de ser trabalhada dentro deles, é a consciência. E as empresas estão exigindo isso. Como trabalhar a consciência se até os livros didáticos não trazem isso? Não, nunca vi. Olha, só para parar, Jerônimo disse que ao sentir dele, Jerônimo Peixoto está aqui dizendo, a sua tese vai ser um grande contributo para a formação da pessoa e do profissional, e está lhe parabenizando. E agora vamos para a consciência, porque eu estou nessa idade e já estudei um pouquinho, mas eu nunca estudei consciência. Em nenhum livro de direito, em nenhum livro. Nunca. Então, pois é. Dá-nos uma luz. Aí você para e pensa, Marcele, como você vai falar com consciência com alunos que estão nessa faixa etária de 17 a 20 anos, terminando o ensino médio e o técnico, para ingressar no mercado de trabalho, alunos que ainda estão em dúvida do que eles vão fazer na vida, que caminho vão seguir, mas que já estão desejosos desse tema. É uma demanda deles. E assim como eu falo em uma demanda deles, eu estou falando de uma demanda do mercado de trabalho. Então, assim, é algo que parece que não consegue, a gente não consegue concatenar, a gente não consegue, né, trazer assim, uma harmonia. Daí a complexidade da coisa, né? E por isso que muitas vezes a gente leva horas e horas e horas, Marcele, em reuniões de conselho de classe. Sabe por quê? Porque a gente quer muito que os alunos avancem, mas às vezes a gente vê tantas dificuldades, tantos problemas, e muitas vezes a falta de consciência não é só do aluno. A falta de consciência muitas vezes estão em outras esferas, né? Outras esferas, inclusive esferas sociais. Aí paramos para pensar, né? Como a gente pode ajudar esse aluno? Como a gente pode ajudar, principalmente, os professores e a família nesse processo todo? Uma das partezinhas do meu estudo, da minha pesquisa, eu elaborei, propus um mapeamento para que a gente possa entender como está, né, o aluno nesse momento da vida dele, em relação a essas 3 habilidades: comunicação, colaboração e consciência, certo? Então, quando a gente consegue responder, né, aos indicadores, o aluno consegue colocar isso de uma forma clara e nós, profissionais da educação, a gente consegue visualizar, fica mais fácil poder ajudá-lo. E assim como fica mais fácil também orientar a família, entende? Agora, isso é um momento inicial de ajuda, porque muitas vezes o aluno precisa
de uma ajuda mais especializada. E aí ele tem que ir para um profissional da área de saúde mental. Entende? Porque nós não podemos fazer o trabalho de um profissional da área de saúde mental. Nosso papel como educador é apenas pisca-alerta. Olha, esse aluno está, né, tá com essa dificuldade, a gente aí tem que direcionar. E esse direcionar, muitas vezes a gente não conseguia, a gente não sabia como. Aluno chegava na sala de aula com dificuldades emocionais, você via às vezes marcas, né? E você não sabia o que está acontecendo, você não sabia como ajudar. E nem sempre no sistema que nós temos, no sistema de educação pública, nós podemos ter um profissional à disposição da gente, né? Infelizmente, nós não podemos muitas vezes ter, e o aluno, ele é vulnerável, muitas vezes ele também não tem condições. Então, o professor, ele tem que dar aquele primeiro socorro. E a minha tese nasceu de um pedido de socorro de uma colega, né? Porque eu já vinha sentindo todas essas inquietações no meu coração, eu já ensino há 18 anos. Mas uma colega, uma vez, da área de sociologia, ela passou um zap, assim, que mexeu muito comigo. Eu já estava, inclusive, iniciando o estudo no doutorado, mas aí foi sabe quando Deus fala assim, ó, é isso? Então, foi por esse caminho. Então, assim, os 3 Cs da pesquisa eu acabei de colocar para vocês. Mas ainda tem as habilidades socioafetivas cognitivas, que é a reunião de todas as habilidades, formando um mapeamento, que é algo maior, em que a gente tem que ter mais tempo para poder conversar sobre isso. Eu acho que já deu para ter uma ideiazinha, mais ou menos, do... Só fiquei com gostinho de quero mais, assim, estou muito feliz. Amei, assim, porque eu acho que todo mundo está aqui. Foi uma live, depois você vai ver quanta gente assistiu. E quanta Que gente bom. vai assistir, que eu vou deixar aqui, salvo. Você tem ideia de quantas pessoas, que eu não sei quantas pessoas entraram? Agora tem 15 pessoas, mas já saíram e entraram por volta de 50, 60 pessoas entram e saem. Ai, que bom. Depois a gente vai ver a quantidade grande de visualização. Mas, assim, para mim, enquanto mãe, já me lançou uma luz, eu acredito que para os jovens que estão aqui vendo, lançou uma luz também de que bom, eu estou tão feliz de saber que os afetos são imprescindíveis, que a gente chegou no momento em que os afetos são imprescindíveis. Não me entendo muito de educação, embora seja apaixonada. Estou apaixonada, li um pouquinho sobre Pestalozzi e para mim faz muito sentido educar pelo amor, né? Isso. Educar pelo amor, eu vendo as habilidades, li recentemente um livro chamado Mindset, que é um livro famoso, e que fala assim, mais ou menos sobre isso, me deu uma luz e espero assim, Diana, que você volte, assim, você já está mais convidada, não precisa ter data certa, porque eu sei que para você é cuidadosa, não sei, imagino quão trabalhoso é essa reta final do seu doutorado está sendo, além das outras demandas da nossa vida, mas que você saiba, assim, que eu estou extremamente grata por esse caminho. Deu para dar uma luz, deu para ter uma noção muito grande de como a gente ajudar, de como ajudar as minhas filhas, de como orientar as pessoas que chegam para a gente e de como me orientar, porque essas habilidades eu preciso desenvolver no meu trabalho e sofro ou faço sofrer por não desenvolvê-las também. Habilidades Com certeza. que você está olhando hoje para os seus alunos, no mundo acadêmico, pessoal, mas que hoje, no meu trabalho, eu sinto essas dificuldades de comunicação, de consciência e de colaboração. Marcele, uma coisa importante, eu estou estudando, fazendo um projeto piloto com esses jovens, mas esse método, ele pode ser utilizado em qualquer faixa etária, entende? Quando acontecer a defesa da tese, futuramente, eu quero ver se a gente consegue também ampliar, porque tem pessoas hoje em outras faixas, né, etárias que precisam
Tem pessoas que estão trancadas, né? Que precisam, muitas vezes, desenvolver a sua afetividade. Existe um teórico na educação, o Vallon, que foi um dos teóricos que mais estudou a afetividade, né? Ele, inclusive, era médico, né? E psicólogo. E também, assim, apaixonado pela educação. E ele foi estudar a criança. E ele estudou a criança em todas as suas etapas. E o método do Vallon, na realidade, a teoria dele não acabou até a idade do jovem. Ele estudou o ser humano e ele foi até todas as idades, né? Ele não limita. Então, com isso, o que eu quero dizer para você é que esses 3 Cs que nós estamos estudando, que é voltado para o mercado de trabalho, ele é só uma luz para que a gente possa, na realidade, começar a despertar e trabalhar essa afetividade independente da idade da pessoa, né? Porque quando você começa a despertar, o despertar não tem idade. Você pode dizer, eu já tive um aluno no Rio de Janeiro que tinha 84 anos e ele estava estudando eletromecânica. Imagine que a eletromecânica você precisa ter assim, a atenção muito plena, né? Porque você trabalha, né, com a questão da eletricidade, tudo. E ele estava assim, maravilhado em aprender com 84 anos. Então, para mim, esse aluno foi uma escola. Com isso, eu falo para você que o que me motivou, por exemplo, a associar o método, como eu falei para você, ao desabrochar da flor, é porque eu fiquei observando, né, o desabrochar de uma flor e visualizando os mapeamentos que eu fui fazendo dos meus alunos. Então foi um trabalho assim, como se fosse um trabalho de maturação mesmo. E eu fui vendo que cada aluno é de um jeito, assim como cada... Exatamente. Assim como cada flor passa por sua etapa. E ela não desabrocha de uma hora para outra, né? Assim é o ser humano, ele também não desabrocha de uma hora para outra. Nós percebemos que eu tenho alunos de 17 anos que tem uma maturidade que você fica, meu Deus, é realmente algo impressionante. Maturidade que muitas vezes você observa que uma pessoa de mais idade não tem. Mas assim, o mais importante é que todos estão desabrochando. Isso é que é o mais... Cada um no seu tempo. E outra, só para encerrar, se eu não tenho hoje essa habilidade de colaboração, eu já sou adulta, eu não aprendi em casa. Um exemplo, graças a Deus eu aprendi. Mas digamos que eu quero aprender mais, quero melhorar, a gente está aqui para melhorar. Mas uma coisa que eu quero que você deixe, é possível desenvolver e aperfeiçoar qualquer idade que seja. Exatamente. Exatamente. Basta é isso mesmo. Basta querer. Existe. O meu projeto inicial está sendo com uma turma do Instituto Federal, que é onde eu trabalho, nessa faixa etária de 17 a 20 anos. Mas só que eu vejo de que nós podemos fazer em qualquer idade. Esse método, ele pode se estender. É isso que eu estou colocando, entende? Depende da sua vontade, porque a afetividade, pelo que eu já estudei, ele depende de vontade, de consciência e de liberdade. Se você tem vontade, consciência e liberdade, você tem tudo. É só você entender? Ana, meu amor, muito obrigada. Não tenho assim, palavras para agradecer essa noite de hoje. Assim. Parece que foram 50 minutos, mas que valeram assim do seminário, pelo menos de conhecimento. Vamos falar sobre mais coisas, já né? Planos aqui de mais coisas. Espero você falando e eu me lembrando de mim e de outras pessoas com as quais convivo e com dificuldades de adulto. Eu comecei pensando num adolescente e agora eu findo pensando voltando para a vida adulta mesmo, para a vida profissional. Então, eu só tenho a lhe agradecer e que você conclua, por favor. Já vou concluindo, agradecendo a todo mundo que esteve aqui. E a você eu não tenho palavras, assim.
Só gratidão, gratidão, gratidão. Que presentão. E agora nós Quando vamos fazer você suas quiser, últimas considerações. pode me convidar que eu tendo condição, tempo, eu estarei aqui com certeza. Marcele, nós combinamos, né, do título ser jovem, redescobrindo o sentido da vida. Mas na realidade, eu estava até dando risada com uma colega que ela diz que não é mais jovem, porque ela já passou dos 40, e ela ligou para mim e disse assim, Diana, eu não vou mais redescobrir o sentido da vida. E aí eu dei risada e falei assim, não, jovem foi só para a gente chamar a atenção deles para um problema nessa pandemia que está sendo o problema da depressão com os jovens. Mas na realidade, redescobrir o sentido da vida existe em qualquer tempo, em qualquer hora, né? E assim, o que eu deixo, né, de mensagem, que eu falei para você que eu ia trazer, mas não consegui colocar aqui, que se fosse no notebook eu conseguiria. Aquela música do Legião Urbana, quando o sol bater na janela do teu quarto, né? Então a gente tem que estar sempre nesse momento de querer abrir a janela, né? Olhar o sol e querer se redescobrir. Nesse momento é que a gente então começa a perceber que a gente tem potencial. A gente tem potencial para poder crescer, a gente tem potencial para renascer, recomeçar. Muitas vezes nós ficamos num quarto escuro, né? Porque nós não acreditamos que nós temos essas habilidades dentro de nós. Mas todos nós temos. Então é isso que eu deixo de mensagem para muitos jovens que com essa pandemia estão perdendo a esperança porque estão trancados dentro de casa. Pela primeira vez estou se sentindo como se fosse um caramujo, né? Trancados. Mas não esqueçam que a natureza ensina muito. Se a gente for ver, né, a borboleta, para ela se tornar uma borboleta linda, primeiro ela fica quanto tempo dentro daquele casulo, trancada, fechada, né? Então, muitas vezes, para que a gente possa se abrir para coisas novas e principalmente para a gente ampliar nossas habilidades, a gente tem que ter esse momento e, como o nosso amigo Tavares falou, olhar para dentro, né? Fazer a nossa autoavaliação, nosso autoconhecimento. Habilidades socioafetivas e cognitivas precisa muito disso. Você olhar para dentro para poder você se conhecer e poder melhorar, né? Aí você vai estar voando como uma borboleta. Isso é que eu deixo de mensagem. Obrigada. Eu agradeço, olha, um céu Beijo. no coração. Gratidão. Gratidão também. Um beijo. Beijo.